A educação é esse lugar de a gente ser livre, de a gente sonhar, de a gente acreditar que pode mais. Estar em um movimento onde acredita que a educação, que a escola é esse espaço livre, né, que tem autonomia, que enxerga os seus educandos, o seu corpo docente, o seu corpo discente como pessoas, como gente que são capazes de transformar, são capazes de reconhecer a sua realidade, né? Mas ao mesmo tempo não perde esse poder de transformação, onde a maioria das pessoas dizem que nós não podemos. Isso me faz acreditar em uma metodologia de que a escola é o lugar de a gente ser livre, porque é através da educação onde isso se afirma que podemos dizer às nossas crianças, aos nossos adolescentes que eles podem mais. Não existe no conhecimento esse ser que é mais ou que é menos. Então, a educação é esse lugar de empoderamento, é esse lugar de transformação que os educadores, né, e o seu corpo docente tem a possibilidade de estar trazendo à tona todo esse potencial de ser livre. É uma tarefa que deve ocorrer no cotidiano de cada escola. Logicamente, se é uma escola livre ou que quer ser livre, tem que ter o aluno como protagonista, tem que ter o aluno como foco. A gente também tem que se inserir na comunidade do aluno, e o aluno e a sua comunidade tem que fazer parte integrante do currículo, para que o aluno se expresse como cidadão, para que o aluno comece a tomar decisão desde já. Não adianta mais preparar alunos para viver a cidadania no futuro. A cidadania tem que ser vivida desde já. Quando uma criança nasce num ambiente em que existe um equilíbrio no habitat dessa criança, a imitação ela é automática, porque ela aprende por imitação. Ela aprende a criança pequena com a liberdade de ser e pela imitação. Então, na cultura indígena não se trabalha, não se propõe uma competição, muito pelo contrário, a cooperação. Observando, ouvindo, o equilíbrio entre a fala e a escuta, é muito claro esse equilíbrio. Então, ela convive com isso e aprende realmente observando os detalhes todos. Então, não existe os atravessadores nessa relação ideal, digamos assim. Aquele que atravessa entre a criança e os adultos, não tem esse atravessador que diz é assim ou é assado. Não, é natural isso. Ela tem a liberdade de ser, de aprender. Então, todos os sentidos dela estão ali disponíveis para o aprendizado. Eu fiquei pensando numa frase, me lembrei de uma frase que a Nina Simone, e aí ela diz o que ela sente sobre liberdade. Em suma, ela diz: liberdade é não ter medo, não ser ameaçada. Então eu quero contar uma história que aconteceu num espaço de aprendizagem que tinha sobretudo tinha como intenção ser um campo onde as crianças e os adultos pudessem se reconhecer e se manifestar sem medo, sem ameaça. Então, foi um garoto que num dia muito difícil, um garoto indígena, etnia Pataxó, esse trabalho acontecia no sul da Bahia, nessa época, e foi um dia particularmente importante para ele, difícil, bem trabalhoso, e no fim do dia, eu estava fechando a Vila Escola, e ele estava ali junto e tal, e a gente estava descendo a escada, e ele estava muito sério. Ele normalmente é um garoto muito risonho, hoje ele é um homem, né, um jovem. E aí eu reparei que ele estava muito sério e falei: então, né, o dia foi difícil? Ele falou assim: não. Eu falei: ué,
não teve aquela questão que a gente precisou conversar ali com o seu amigo e tal, não sei o que, uma situação, né? Aí ele falou, não, aquilo já está resolvido, foi ótimo, de fato, foi lindo. Eu falei, você tá sério? Ele falou, cara, porque toda vez que eu desço essa escada aqui, a gente tinha uma escadinha para descer, para chegar na rua, ele falou assim, então toda vez que eu desço essa escada, eu penso que quando eu chego lá na porteira, é como se eu estivesse colocando um pé num bote e outro pé em outro bote. O pai dele é pescador. E aí eu sinto como se esses botes andassem um para cada lado. E aí me machuca. Mostrou aqui assim no peito. E eu fiquei tocado, mexido com aquilo, né? Então, gente, o que eu queria sublinhar hoje, particularmente, me veio esse desejo, né, de sublinhar a importância de trazer esses adultos que, afinal, são o campo onde essas crianças não podem escolher. É lá que eles vivem, é lá que eles estão, né? A vida deles passa uma parte na escola, mas é lá que eles estão. Trazer esses adultos, pais, mães, avós, padrinhos, madrinhas, responsáveis pelas crianças para dentro desse espaço de liberdade, desse espaço onde não há medo, onde se tenta, se organiza consistentemente para que não exista o medo, para que não exista a ameaça.